agora, que chegou pelo YouTube ali. Eu vou pedir desculpas que a nossa conversa aqui, o pessoal que está assistindo pelo YouTube agora, a gente tem um grupo fechado, a nossa comunidade SBA, comunidade gratuita. Vocês podem ver que no link dessa chamada, dessa live que a gente está fazendo aqui dentro do YouTube, vocês vão conseguir entrar dentro da nossa comunidade, poder trocar com o Lucas, poder trocar com todos os nossos embaixadores, que são os mentores aqui da SBA. E hoje a gente vai bater um papo com Lucas Azon Energia. É um prazer poder receber alguém do gabarito do Lucas. A gente já teve alguns contatos em Groner Day, em alguns eventos que a gente pôde se conhecer. Uma pessoa extremamente gente boa, uma pessoa que não tem medo de transferir o conhecimento que ele adquiriu até agora. E essa vai ser uma live, uma conversa um pouco diferente, que a gente sempre fala muito de venda, né? Venda. Só que a gente fala de um tipo de venda diferente, que é aquela venda tanto quanto fria, venda que vem do tráfego, venda que vem ali do porta a porta. Hoje a gente vai descobrir como que o Lucas conseguiu criar uma marca com uma admiração dos clientes dele, justamente por conta do seu pós-venda. E a admiração leva o quê? Leva a indicação. Então, o Lucas também conseguiu montar uma máquina de aquisição com um dos braços mais fortes sendo o seu pós-venda. Entregando um produto de qualidade, entregando um produto com tudo que precisa ser para quê? Para que no fim o teu cliente fique satisfeito. Então, vai ser uma conversa bem bacana. Eu não posso apresentar melhor o Lucas do que ele mesmo, então vou liberar aqui já para o Lucas puxar essa bola aí, já se apresentar, mostrar quem é ele, quem é a Azon, o que eles já construíram aí, para vocês conseguirem entender um pouquinho da grandeza que é essa figura hoje para o mercado solar. Que isso, hein? Que apresentação, hein? Ô, Matheusão, obrigado pessoal aí por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando. Quem me conhece sabe que eu gosto de trocar essa experiência, de estar envolvido no mercado, né? A gente respira aqui o solar, dorme, acorda, e quem está perto aqui sabe que eu sou muito resiliente no mercado, eu sou super positivo e adoro esse momento para a gente conversar e trazer novidades e ajudar, enfim. Bom, eu sou o Lucas, para quem não me conhece, sou CEO da Azon. A Azon tem 6 anos no mercado, hoje com aproximadamente 3 mil projetos já instalados, aproximadamente 100 milhões de faturamento e mais de 80 cidades e 8 estados que a gente já atuou. A gente fica aqui em Araras, no interior de São Paulo, mas temos algumas filiais, 2 franquias, e atuamos aí basicamente em uma região muito grande, forte aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, mas o território nacional aí, né, a gente sempre tem muitos parceiros, muitos amigos aí que a Solar trouxe. Eu sou engenheiro de produção, engenheiro eletricista, eu tenho especialidade em energias renováveis e também um MBA em administração de serviços. Então, eu fui ao longo dos anos adquirindo isso e trazendo até para trazer mais autoridade, né, para a empresa, né, sendo responsável técnico aqui também, estando à frente da empresa, é importante a gente trazer isso. Né? Então, eu fui sempre procurando trazer diferenciais para a ASO. Então, bom, esse sou eu, né, pai, família, eu compartilho bastante da minha vida também pessoal no Instagram. Acho que o empresário ou a pessoa não tem como você diferenciar, né? Não adianta você ser uma boa pessoa ou ao contrário, né? Alguma coisa não se encaixa. Então, bom, minha vida é bem aberta ali, o pessoal vê e acompanha aí com certeza. Show de bola, show de bola. Inclusive é um grande produtor de conteúdo, tá? Lucas é uma grande personalidade. Hoje um nome forte aí, um arroba forte, não da Azon, mas sim do Lucas, né? Então você tá aí com o quê? Bateu a meta de 30 mil seguidores esses dias? Sim, 30K, Que isso. traz bastante conteúdo. Eu ouço muito o pessoal e fico trazendo aí o que o pessoal pede para realmente a gente trazer de novidade, ou sobre lei, ou alguma mudança no mercado, enfim. Então é bem importante a gente estar sempre se atualizando
e o pessoal gosta, então isso é importante, né? E quando dá o feedback, dá mais gás ainda para a gente continuar, né? Quando o conteúdo é de valor, né, cara, não adianta. Se você passa ali com verdade, que nem você falou, cara, eu exponho a minha família dentro do meu Instagram, todo mundo tá ali interagindo, gosta de ver a minha família. A gente tem o Yuri Conduru também, que é outro embaixador aqui da Agrônomo. Para quem não sabe, o Lucas, ele é nosso embaixador, então fizemos o convite, ele aceitou topar esse desafio aí junto com a gente, com a SBA e com a Agroner. E a gente tem outros influencers aqui, influencer é uma palavra que está um pouco denegrida, né? Mas é nossos embaixadores. A gente tem o Yuri. Ele também, se você entrar nos vídeos do Yuri, ele tem muito vídeo com a família dele, educando o filho dele. Então, eu que sou de marketing, eu sou muito a favor disso. Vocês têm que transmitir verdade dentro do Instagram de vocês. Não adianta vocês montarem um personagem ali que uma hora ou outra vai ruir essa imagem, né? Você não vai conseguir levar, ser um personagem. Você não é ator. Você não é o Bruno Gagliasso, você não é a Dani Suzuki, né, Lucas? Grande, show de bola. Para a gente entrar já um pouquinho aqui no assunto, Lucas, queria entender quando que foi que você percebeu a potência que existia no teu pós-venda, ou até mesmo não no seu pós-venda, mas você via que essa era uma parte que não tinha tanto olhar. O pessoal estava olhando muito para a primeira venda e não estava olhando muito pro pós-venda, e você fez disso a tua principal força. Quando que veio esse gatilho para ti? Cara, é engraçado porque quando eu comecei, por exemplo, no meu estágio, que eu estava na graduação, foi no estágio que eu fiz em Campinas. Eu tinha feito outros, enfim, mas quando eu entrei nesse estágio em Campinas, foi exatamente no setor de Customer Service. Então, o serviço ao cliente, de fato, depois da entrega do motor gerador, que era na GE, né, lá em Campinas, inclusive deve ter alguns amigos aqui na sala. Então, foi uma área que para mim já trouxe uma entrega, né, dessa questão de pós-venda muito grande, porque até então era algo que, na época, na idade, enfim, de você ter um entendimento disso ou não fazia parte ainda do meu dia a dia. Então, foi um diferencial, assim, que talvez quando eu entrei na Solar, acho que trouxe, de fato, um olhar. Então, já comecei tendo um acesso ao pós-venda aí desde esse início. E quando eu fui para a Solar, eu comecei a prestar serviço para outros integradores, fazia projetos de instalações, e eu comecei a enxergar que, era só instalar e ir embora. Tchau. Deus, não tinha mais nada. E tanto da minha parte quanto da parte do integrador de fato, né? Eu fazia o papel ali, né, da linha de frente, instalei muitos sistemas, já subi muito telhado, já instalei muitos inversores, e quem me conhece, eles me sabe disso. E então, foi nisso que me deu um estralo. E aí, quando eu decidi, que eu vim para Araras e decidi abrir a ASO, foi bem nesse quesito. E aí a gente trouxe realmente esse diferencial. Então a ASO ela já nasceu com um diferencial. Só que na época não tinha sistema de acompanhamento, não tinha relatório, não tinha nada. Então a gente criou a ASO, um departamento que era eu e mais duas pessoas no máximo ali, e um relatório no Excel. Lógico, o volume era muito menor. No primeiro ano, em 2018, 2019, a gente fez 70 projetos. Era fácil a gente fazer ali um relatório. A gente foi até atrás de sistemas e tudo, mas era outra condição, era outro momento. Então, a gente começou nesse sentido. Então, sempre foi o pilar da ASO trazer o pós-venda. Ponto. E aí, conforme a gente foi crescendo, muito do crescimento no início da Aswan foi por conta de pós-venda, por conta de indicação. Então, a Bia aí. Quem chegou aí? E aí, Bia? E aí, pessoal? Cheguei na hora certa, com o almoço. Ótimo. Trouxe para mim aqui, trouxe para mim. Fechamento financeiro é isso, galera. O almoço é 1h da tarde, olha lá, né? Ontem foi às 8. Dia 30 bateu, dia 30 bateu. Tá fácil aí, tá até tendo tempo de almoçar, pô. Claro, pode ser, tá tendo tempo de almoçar. Tá fácil demais isso daí. Boa. Show de bola. E, Lucas, continuando, você percebeu todo esse, digamos,
essa janela de oportunidade Sim, que total. você trouxe da tua história já como engenheiro e prestando serviços quando você entrou, mas assim, é um puta de um plano, né? É muita coisa para se fazer, para se estruturar um pós-venda. Sim, no início Como era são fácil, os eu primeiros falei. passos? Primeiros passos, assim, sabe? Tipo, cara, se você pensar só no sonho, você acaba não fazendo. Sim. Porque é muita coisa, sabe? Mas tem sempre um começo que a gente consegue delimitar qual que é a base disso, né? Que nem você falou, cara, eu comecei com 2, 3 pessoas. Como que fez para transformar? Como que é esse processo, sabe, de criação do setor? Tem que ter um líder com essa mentalidade, né? Que era o Lucas na época. E como que faz para isso virar uma cultura, né? Algo que vai ser implementado para a terceira pessoa que entrar, para a quarta, para a quinta, para a 10ª, para a 100ª pessoa que estiver entrando para a tua equipe. Sim, na verdade as 3 pessoas lá não eram pós-venda, não. Na verdade era todo mundo que fazia tudo, início da empresa, não tem essa, não tem recurso, não tem mão de obra, não tem nada. Mas aí começou a gente ter um crescimento, e aí com esse pós-venda, que hoje não dá nem para comparar o que a gente tem, o que a gente fez, a gente teve muita indicação. E aí começou a máquina de indicação, porque pô, os caras acompanham, ó, a gente fazia todo o processo, a gente ia na concessionária, trocava a conta, fazia tudo. Era uma época que a LGPD não tinha essa pegada, então tipo, era muito mais fácil você fazer qualquer procedimento em nome do cliente, né? Então a gente fazia tudo, tudo, tudo. O cliente assinava o contrato, a gente dava até a caneta, a gente até brinquei, a gente dava até a caneta, e o resto, meu, era só a ASO que atuava. Era fácil, né? O volume muito menor. E aí, quando surgiu a necessidade, foi quando a gente não conseguia mais entregar isso. Eu não consigo mais. Quantas pessoas eu vou ter para ficar digitando, para ficar fazendo ali uma tabelinha do Excel mostrando quanto injetou, quanto gerou, quanto compartilhou? Sem chance. E aí foi surgindo, a asa foi crescendo, a gente tomou o corpo, mudamos, aí começamos a implementar o nosso setor. Porém, ainda assim, tudo era praticamente de graça. A gente não cobrava pelo acompanhamento, a gente não cobrava pela manutenção, por uma inspeção, mesmo que não fosse um problema de instalação. A gente fazia porque quem está no setor há muito tempo sabe que a gente tinha uma margem muito melhor, que a gente tinha condições de fazer isso. Hoje a gente tem que ser muito mais eficiente e contabilizar muito melhor e prestar um serviço de muito mais qualidade para você ter uma indicação. Então, aos poucos, a gente também foi fazendo todo esse movimento, estruturando a nossa equipe para fazer um atendimento diferenciado lá no pós-venda. E isso sempre veio trazendo muita indicação, né? Isso tem uma representatividade muito boa dentro do nosso faturamento e também fica, às vezes, até difícil de mapear. Por quê? Porque, às vezes, ela vem por uma indicação, mas ela clicou no meu link lá no meu inbound e caiu no meu funil e aí alguém ligou. Mas até isso ser mapeado, muitas vezes passa. E a gente vai descobrir a hora que vai instalar, a hora que está em conversa já com o vendedor. Então, assim, eu recebo muitas indicações no meu celular pessoal, porque eu já vendi muito também, já estive também na linha de frente de vendas. Então, meus clientes me indicam. E aí eles entram aqui para a linha de vendas que eu faço o encaminhamento. Show de Então, bola. assim, então a gente criou essa máquina de indicação. Detalhe, outra coisa que a gente faz, eu remunero o meu cliente que me indica. Né? Eu pago, quase todo dia eu pago alguém que fez uma indicação. Você chegou a utilizar aquela plataforma que foi apresentada no Grunner Day? Não, a gente Ainda já não fazia testou? antes isso por Você já conta tem de um tudo, mas processo interno, né? um processo interno nosso. A gente já fez QR Code, colocamos em parceiros nossos, em lojas, consultórios, clientes nossos, na verdade, e aí deixava o QR Code. Então a pessoa escaneava, cai no nosso no Informes, por exemplo, e aí já caía direto aqui para a gente. Então a gente já mapeava também de onde vinha. E como que vocês fazem essa organização interna? Porque, como você falou, né, o mais difícil é você conseguir ter previsibilidade. A maior dor das pessoas, eu vendo muito porta a porta e muito tráfego, porque isso me dá previsibilidade, certo? Agora, na parte de indicações, se você não tem um pós-venda muito bem estruturado, você não consegue metrificar. Não, eu preciso desse mês fazer 30 vendas. Dessas 30,
15 tem que vir por indicação. Esse é o maior medo dos integradores, porque eles não conseguem confirmar que vai ter as 15 vendas ali. Então, é muito dessa... Como que você faz para fazer esse rastreio e o ferramental? Eu sei que você hoje utiliza a Groner, e saber como que você consegue inserir um processo que é comercial, mas que vem de uma fonte de aquisição, uma fonte de demandas que é de dentro da tua própria empresa. Sim. Entende? Sim, hoje a gente, bom, não é propaganda, a gente usa a Groner, então a gente faz toda a integração, né? A gente tem a nossa equipe que faz a parte de impulsionamento, então tudo que já cai direto no nosso funil. Isso, e quando a gente fazia essa questão do QR Code, a gente usava uma plataforma externa, por exemplo, a RD, que fazia a captação, colocava e jogava. Aí depois, quando a gente mudou para a Groner, a gente fez todo o direcionamento também, né? Então a gente, né, conversa com a parte de integração de vocês e faz esse direcionamento. É assim que a gente consegue mapear, tá? E a gente também faz alguns forms que a gente começou a divulgar agora para fazer essas indicações também. Então, pelos forms eu consigo mapear e jogar dentro da Groner, do nosso funil, tá? Show de bola. E esse é o segredo para chegar nas estrelas? Para chegar nos globais? Cara, a gente, por acaso, a gente chegou nas estrelas fazendo retrofit em usinas, né? Então, fazendo um pós-venda, cuidando de usinas de outras pessoas. Foi sem querer, assim, foi por indicação. Então, aí vai de você sempre querer prestar um serviço de boa qualidade, um atendimento, trazer diferenciais, porque uma hora você vai com certeza ser indicado, você vai com certeza chegar em alguém que você precisa. Então, como você falou, né? Aqui ninguém é ator. Então, assim, a gente tem que entregar o que a gente tem que entregar, né? Qualidade, atendimento, conhecimento, que é muito importante, e é isso que a gente traz. E então, para você acessar essas pessoas, não é simplesmente só eu vou pagar, ou eu vou fazer uma permuta, ou eu vou fazer algum tipo de trabalho, não. Porque o nome dela também é importante. Ela não pode indicar alguém que você não consiga atender de fato. Então, eles também se preocupam muito com isso, tá? E uma coisa também da questão dos artistas, eles me indicam muito offline, entendeu? Ali que a gente tem é muito um posicionamento da nossa marca com eles. Mas o que vale para mim é muito essa indicação offline, cara. O relacionamento, né? Como que eu atendi eles? Como que eu estou atuando? Como eu estou acompanhando o sistema? Isso aí, cara, dá uma diferença gigante. Por quê? Ninguém tem pós-venda, cara. Assim, tô falando não no setor solar, tô falando no geral, todo mundo sofre. É uma dor do mercado isso. Então, bom, você comprou algum, sei lá, um carro, cara, vai no pós-venda. Raramente você vai ter um atendimento muito bom. Pode ser o melhor carro da melhor marca possível, mas vai depender de quem? Pessoas. Pessoas que estão naquela concessionária, que estão naquele pós-venda. Então, cara, você tem um direcionamento, um treinamento, ter ferramentas para isso, para não deixar a pessoa esperando. São muitas variáveis, mas que têm que ser todas ali verificadas muito perto, sabe? E é o que a gente faz aqui. A gente tem um time, tem liderança, tem supervisão, é um time estruturado. A nossa esteira toda é dentro da Groner, tá? Só para você saber, todos os chamados que a gente tem aqui entra na esteira da Groner na pós-venda. Aí, se precisa de um direcionamento, a gente seleciona engenharia, vai para engenharia para fazer a verificação, tem a devolutiva. Você não Então, usa a Groner apenas para venda, né? não, imagina. Todos os meus processos, inclusive todas as parcerias que a gente faz com algum processo externo aqui hoje e que precisa de alguma forma acessar a Azure, é tudo por dentro da Groner. E eu tenho todas as esteiras separadas. Se é uma esteira de pós-venda, se é algum serviço terceiro, se é uma instalação terceira, por exemplo, se a gente, poxa, precisei fazer alguma coisa muito longe, eu não consigo. Eu tenho acesso para fazer, para andar na minha esteira. Que bacana. Então, a gente estrutura muito isso
e para também não ficar usando muitas ferramentas, porque senão, cara, fica uma bagunça, né? Você usa, sei lá, existem inúmeras ferramentas para qualquer ação que você vai tomar dentro da empresa. Então, com a Groner, como a gente tem esse acesso, a gente consegue montar as esteiras e vocês têm um suporte, uma programação muito forte que ajuda muito, cara, para a gente é essencial aqui. Então, Bacana. E hoje, como você tem isso tudo muito formatado, hoje você consegue medir qual que é o impacto do pós-vendas, isso em números de indicações, e qual que é o impacto disso no faturamento da Aason? Hoje você pode falar assim com clareza, tipo, cara, eu tenho previsibilidade nas minhas vendas através da indicação, porque eu tenho confiança no meu pós-venda. Parte daí o princípio básico, né? Eu sei que eu montei a empresa e eu consegui passar o conhecimento e aquilo que eu tinha como cultura Lucas para muitas pessoas. Porque, como você falou, são quantas pessoas que trabalham hoje na Aason? Em torno de 60 pessoas. Destrinchar isso e criar para 70 pessoas não é fácil. Isso a gente vive diariamente, acredito que todo mundo que está aqui na live com a gente concorda, entende? Agora, como que a gente consegue hoje... Opa, deixa eu só fechar um áudio aqui que abriram. Aí, show de bola. Hoje você consegue falar o quanto que o pós-venda representa do faturamento da Aason? Olha, vamos lá. O que a gente consegue hoje mapear de fato de indicação, né? O cliente que indicou e fechou, hoje a gente fica em torno de 20% a 30% dos fechamentos vem de indicação, né? E a gente tem também a receita sobre o pós-venda, que a gente tem uma esteira de limpeza, tem uma esteira de inspeção, de manutenção, de acompanhamento. Então, toda a nossa operação em manutenção também entra aí, né? E a gente consegue monetizar isso. E aí que é o segredo. Então, de indicação, a gente fica em torno de 20% a 30%, que eu consigo mapear, igual eu falei para você. Como a gente tem um inbound muito forte, a gente tem muita entrada de lead, provavelmente a pessoa pesquisou a gente, o inbound foi até ela e ela clicou e veio. Então, assim, é difícil chegar nisso aí. Mas a marca Aason já vem com a referência, né? Já vem com a referência. E o fechamento disso é muito mais fácil, né? É difícil conseguir medir o impacto da tua marca em cima de uma venda vindo através da internet, né? Através do... Porque o cara vai vir, onde que você conheceu a gente? Conheci no Instagram, conheci no Facebook, conheci no Google. Então, mas que bacana, cara, 30% de um faturamento como o de vocês é algo muito expressivo, né? É algo que vocês se debruçam. Eu acredito que todo mês vocês devem ter nas reuniões de planejamento, de fecha e início de mês, vocês devem ter uma análise muito detalhada sobre o pós-venda de vocês, né? É um organismo vivo ali, tá sempre se melhorando mês após mês, vendo os deparas, né? Como que a gente atuou, quais foram os resultados e o que a gente tem para melhorar nesse mês em questão. Sim, e a gente sempre foi estruturando e escalando isso. É porque hoje a gente tem 12 pessoas no pós-venda, né? Tanto 6 no interno e 6 no operacional. Então, eu tenho os técnicos no campo hoje que fazem esse serviço. É uma esteira separada, técnicos separados. Eu não tenho a mesma pessoa que faz a instalação que faz a manutenção, inspeção, limpeza. Cada um faz a sua função. Então, você imagina, né? 12 pessoas para isso, pô, é muita gente. Se você for olhar, eu não posso colocar 12 pessoas de uma vez. Não. A gente começou entendendo, escalando, acessando os clientes, também trabalhando usinas dos órfãos da Solar, que a gente fala, né? Até fiz algumas matérias sobre isso já, de empresas que já saíram, deixaram as pessoas. E isso aí também é um mercado muito forte que a gente atua. Que legal. Esse eu não conhecia ainda. Depois eu vou te mandar a matéria aí para vocês darem uma olhada. E, enfim, isso é um mercado também, cara, é pós-venda. Não é seu, mas é de alguém que não está mais no mercado, alguém que está precisando de ajuda, está precisando de uma manutenção. Agora imagine, você pega uma pessoa dessa que já teve uma frustração muito grande com uma empresa anterior e daí chega a Aason, referência em pós-venda. Referência naquilo que ele tem mais de dor, né? Que é o quê?
comprar um produto e o produto não ser entregue, basicamente. Exatamente. Então, aqui a gente entra muito num bloco dessa conversa que é muito a tua marca, né? A Ozon. Como que você percebe hoje a recepção dos clientes? Se isso facilita na hora da venda, por mais que seja de inbound, isso facilita na hora da venda, isso facilita lá na hora da conversão. Putz, meus vendedores, eles não têm uma conversão igual a que o mercado tem. Eles têm uma conversão muito maior. Por quê? Porque a marca ajuda muito a levar esse facilitador para a tua ponta lá, né? Sim, total. Como que você sente que os clientes estão recebendo a marca de vocês em comparação com o mercado hoje, Lucas? Olha, a gente tem um posicionamento muito forte, né? Uma pelo conteúdo que a gente traz, por como a gente atua. Então, a gente tem visto com bons olhos pelo mercado. Então, por isso, né, de indicação, por isso que a gente chegou em pessoas que são pessoas importantes. Eu digo importantes para a nossa marca, né? Porque são pessoas que são publicamente expostas e que estão ali, que trazem algumas, por exemplo, Bruno, Dani, e posiciona muito a nossa marca, traz muita credibilidade isso. E a gente começou a usar muito isso também. Então começamos a posicionar a marca para, poxa, os vendedores nossos aqui, eles usam o Instagram, mostram para quem que a gente traz, olha para quem que a gente fez. Então, não só isso, mas quando você faz quantos projetos a gente já não fez para entrar num setor que a gente às vezes não estava? Ah, quero entrar no industrial, quero entrar numa área. Então, você vai posicionando a sua marca para você fazer muito bem, fazer uma entrega e começar a ter indicação das áreas que você queria estar atuando. Então, tudo é planejado para que você tenha indicação, cara. Então, você tem que fazer o atendimento, fazer o tratamento, a entrega, tudo muito bem feito para que você tenha indicação. Você falou que a tua equipe de pós-venda são 6 pessoas, mais ou menos, né? 6 no interno, 6 no operacional no campo, né? De manutenção, limpeza. Ah, tá, entendi. A operação tá ali junto. Hoje, se fosse para conversar com o pessoal aqui que está com... Putz, não confio 100% no meu pós-venda. Uhum. Para onde você falaria para ele olhar de primeira ordem, assim, cara, é aqui que você tem que mexer, que daqui você já vai conseguir sair da inércia, você vai conseguir ter uma mudança já a partir desse momento, sabe? Sim, o atendimento do cliente. Primeiro atendimento do cliente. Primeiro atendimento que é com o vendedor. Não, o primeiro atendimento do pós, eu digo. Entendo. O cliente precisa de alguma coisa. O que ele precisa? Às vezes, quantas mensagens às vezes a gente manda para alguém, para alguma coisa que a gente comprou, e você não tem o direcionamento certo, ou você não tem uma resposta, você fica lá esperando e o cara não responde. Por quê? Porque às vezes não tem estrutura, tem gente que vende, instala, enfim. Só que em algum momento você vai ter que estruturar. No início é fácil você vender, instalar, fazer o pós-venda. Daqui a pouco você vai ter que colocar o vendedor, ou você vai ter que colocar um instalador, ou você vai ter que colocar um pós-venda. Porque a sua operação vai aumentar, porque você vai ter volume, você vai ter gente que está precisando de alguma coisa. Então, o primeiro atendimento do pós-venda é muito importante. Por quê? O que o cliente está precisando? Está com uma dúvida na conta? O que o cliente está precisando? Ele está com uma baixa geração? É manutenção? Aí, você estruturando isso, você consegue começar a ir para campo. Ah, precisa de uma limpeza. Legal. Então, eu tenho equipe para fazer. Aí você começa a monetizar isso. Você começa a sentir, com o atendimento, você consegue sentir o que o seu cliente precisa. E aí você consegue estruturar. Mas eu já falo, meu, limpeza não tem como, todo mundo precisa. Manutenção, inspeção, pode estruturar isso que você vai conseguir monetizar. De fato, não tem como. É uma venda adicional, né? Você criou basicamente a esteira ali para não parar a tua venda na primeira venda. Apesar das indicações, você ainda tem mais um meio de remonetização do teu próprio cliente, né? Sim. Então isso daí é muito rico, porque aqui a gente começa a descolar aquela realidade de tipo, o meu investimento em tráfego reflete diretamente no meu faturamento. Porque
o tráfego pago ou o porta a porta acaba virando só um canal de monetização. Aqui você tem o canal de pós-venda com as indicações, você tem mais um canal de revenda de novos produtos, então acaba se construindo literalmente um monstro, né? Você perde de vista ali o mapinha aqueles mapas mentais que a gente faz para ver quais que são todos os pontos de atuação que eu consigo fazer aqui e monetizar dentro da minha empresa. Sim. Hoje, uma dúvida que eu fico até, pessoal, se vocês tiverem dúvidas e quiserem ir mandando aqui dentro do chat, sintam-se à vontade. Daqui a pouquinho, a gente tem o time até as 2 horas para a gente estar conversando. Eu vou liberar ali 10 minutinhos finais para quem tiver dúvida, abrir o microfone e poder conversar. Mas quem tiver aquela dúvida que, putz, se eu não perguntar agora, eu vou esquecer, não abrir o microfone, manda aqui no chat que eu faço a pergunta aqui para o Lucas, tá bom? Quando você está estruturando a tua parte de vendas e o teu pós-vendas ali, como que você faz principalmente essa passagem de bastão? Porque você comentou que, putz, eu tenho que entender o que o cliente tem dificuldade ainda. Porque uma venda, você não consegue dar entendimento de 100% do solar no momento da venda, porque eu acredito que é um ciclo de vendas que não é muito longo o teu, né? Então, o teu vendedor hoje, ele fica em média o quê? 15, 20, 30 dias em contato com o cliente ali, né? Porém, ele é a porta de entrada, é ele quem vai ouvir as dores do cliente, é ele que vai contornar as objeções e é ele que vai entender o quanto esse cliente entendeu sobre o produto que ele vai receber. Para quê? Para na hora do pós-venda não ter aquilo, tipo, você chegar para o teu cliente e falar, ah, não, mas o vendedor que te vendeu errado. Eu acho que esse é um dos principais gatilhos, porque, cara, você pode encher de cliente, você pode ter um pós-venda muito bem elaborado, mas a partir do momento que você chega, a primeira expectativa do cliente com o teu pós-venda, putz, marca Amazon ali é top de referência, mas eu chego no primeiro contato com o suporte /CS, cara, o CS ele não sabe nada sobre mim. Você tem algum processo de transferência, tipo, algum dossiê, um relatório sobre o cliente, na hora do fechamento, o teu suporte já entrar em contato com essa pessoa, já abastecido de informações, pelo menos informações básicas sobre o negócio da pessoa, principal dor do cliente? Sim, na verdade, quando a gente faz a questão das vendas, quando a gente faz a venda em si, quando entra no sistema, todo o processo que acontece vai um SMS, né, um WhatsApp para o cliente. Então, olha, o seu sistema está na etapa de projeto. O cara não se sente abandonado. Olha, você faz isso com o Groner Zap e as automações lá? Isso, exatamente. Eu arrastei aqui, ó, o projeto aprovado, a engenharia, projeto aprovado, vai lá para o cliente, ó, o seu projeto foi aprovado. Ó, foi para instalação. Em breve, nossa equipe vai entrar em contato para fazer o agendamento da instalação. Cara, então, isso daí tem Pode continuar, desculpe. Então, isso aí tem um valor gigante, que a gente às vezes não enxerga, mas o cliente, ele se sente abandonado, porque é um processo longo. Pô, até você fazer o projeto, até aprovar, até fazer a instalação, pô, leva um tempo, né? Então, pô, o cara às vezes pagou, deu uma entrada, e cara, ele, cadê? Não estão fazendo nada lá dentro da empresa? Será que ele lembra o que o vendedor vendeu para ele 60 dias atrás? Sim. Esse é o grande. E uma coisa que a gente livra é o quê? O vendedor de ficar recebendo contato. Porque aqui quando a gente trata, vendedor é para vender. Uhum. Tá? Então a gente só tem 2 setores aqui dentro, vendas e pós-venda. Saiu de vendas, todo mundo é pós-venda. A engenharia é pós-venda, o financeiro é pós-venda, vendeu, acabou. O Lucas é pós-venda? Eu sou pós-venda, tudo pós-venda, todo mundo é pós-venda aqui. Por quê? Acabou, cara. É exatamente isso. Exatamente isso. Muitas vezes, se você não deixa o caminho para o cliente de quem vai atuar depois, realmente, ou tem cliente que nem vai nisso, e vai realmente no quem ele confiou para o vendedor. Mas se você tem estruturado, você já fala para ele, ok, tá tudo certo, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, e você já direciona para o seu pós, e o seu pós já entra em contato.
E aí o cara vai ser assistido, o cliente ele vai ficar mais tranquilo, porque, pô, já estão atuando. E o vendedor, ele não, mais uma vez, ele não desfoca. Exato. Isso que eu acho que o Lucas quis dizer, Gabriel, é muito... Para quem está no YouTube não consegue ouvir o Gabriel, ele falou que o vendedor se torna, muitas das vezes, o ponto de referência para ser o pós-vendas. Deu algum problema? Vai para o vendedor, porque foi ele que me vendeu. O que o Lucas quis estruturar aqui é muito como que eu tiro essa responsabilidade do vendedor. Como que... Por quê? O vendedor, para ele se concentrar sempre nas vendas, porque é muito comum em diversas empresas, cara, o vendedor tem que passar 30% do tempo dele resolvendo o pepino de venda que ele fez há 6 meses atrás. Quem deveria estar cuidando disso é o pós-venda. Então, é por isso a importância de se ter um pós-venda, não focando apenas na monetização, mas também em resolver problemas de processos, sim, querendo ou não, passagem de bastão. Então, se você informa quem é a pessoa que vai estar cuidando, fiz a minha venda, o vendedor passou lá, assinou o cheque, caiu o dinheiro na conta, cara, quem vai cuidar a partir de agora de você vai ser tal pessoa que é do nosso pós-venda. Essa pessoa, na hora que ele moveu uma venda lá dentro da Groner, moveu essa venda, já vai abrir todos os processos que tem de pós-venda. Gerar contrato, aprovar financiamento, fazer o projeto, aprovar o projeto, Em cada uma dessas etapas, se a gente não tiver pontos de contato com o nosso cliente, ele vai acabar indo para o vendedor. Por quê? Porque foi a última pessoa que falou com ele. Exatamente, exatamente. Então a gente consegue, cara, vendedor foca em vender, pós-venda foca em fidelizar e fazer o cara estar assistido. E daí a gente tem muitas tecnologias que nos ajudam. Não é que o Lucas vai precisar de uma pessoa que vai ter que ter um pipe enorme, vai ter que ter um Kanban lá com 1 milhão de tarefas por dia para mandar a mensagenzinha de projeto que foi aprovado. Não, é automatizar isso. Você usar a tecnologia hoje, cara, você não precisa contratar uma pessoa para isso. Se você contrata, por exemplo, a gente fala muito da Groner porque, pô, tô aqui dentro, né? Então, a gente usa essas ferramentas e a gente consegue fazer justamente esses... Pessoal, eu vou pedir só para não abrir o microfone, mandar aqui, como eu falei, para a gente poder fazer dentro do tempo aqui, tá? Então, só complementando, Hans, pode ir? Outra coisa que o pós aqui faz é criar demanda para a nossa venda. Porque em algum momento que você faz uma inspeção, que você detecta que, cara, você aumentou seu consumo, você precisa de uma ampliação, e você está cuidando do cliente. Muitas vezes, né, a maioria das vezes a gente detectou isso. Então, o cliente, pô, cara, você viu isso? Ó, pô. Aí entra o papel do quê? Encaminhamento interno, o vendedor entra em contato e, cara, batata, né? Você faz a venda, não tem como. Você o cara está sendo assistido, está tendo um suporte, está precisando, e, pô, foi a gente que fez o primeiro projeto. Está cuidando disso, está tudo certo, por que não fazer ampliação? Então, corre muito disso. Show de bola, cara. Sensacional, Lucas. Sensacional. Eu acredito que da minha parte, eu já estressei aqui muito o Lucas. Tem alguma mensagem final? A nossa querida Karina tá por aqui, show de bola. Conhece bastante aí, já trabalhou bastante com o Lucas, né? Muito. Karina, você consegue esperar só um segundinho só para eu colocar aqui para o pessoal do YouTube? Não precisa, pode ficar, eu só vou colocar meu microfone aqui no meu PC, eu consigo transferir lá para o YouTube. Pessoal, agora é a Karina, nossa coordenadora de onboarding, que está falando da Groner. Pode falar, Karina. Então, o que eu queria colocar, principalmente em relação a toda a fala do Lucas, né? Ele basicamente está abrindo como funciona toda a operação dele e que, no fim, essa própria operação, ela te gera oportunidade.
Só que tem muita gente que ignora essas oportunidades, né? Acha que um canal de receita são só através de novos clientes, através só de, por exemplo, o próprio marketing. Sim, é um grande canal, é um dos maiores potencialmente, mas você tem muita oportunidade dentro de casa que você não utiliza. Se você faz um acompanhamento muito bem feito do teu cliente, se você está disposto a sempre manter ele informado do que está acontecendo, ele com certeza vai confiar muito mais em você e dar a palavra dele para outras pessoas também, para novos clientes e para ele mesmo, para ele ser uma compra recorrente. Porque o cara ele pode ter simplesmente feito uma usina da residência dele. Ele vai precisar possivelmente ampliar, ele possivelmente vai ter uma residência na praia, ele possivelmente poderá ter uma empresa. Então, vejam que são várias oportunidades que vão surgindo de um negócio que tecnicamente é simples, um residencial, por exemplo, uma usina pequena de 5 kWp. Pode te retornar muita coisa no futuro, né? Então, quanto mais tu mantém o teu cliente informado sobre o que realmente está acontecendo e sobre todas as entregas feitas desse projeto, mais você vai puxando ele para você. Então, eu até nem ia falar nada, eu ia só comentar ali no chat, mas daí, já que o Hans falou que eu podia falar, né, daí eu já também. Então, eu vejo muito o lado operacional da coisa, né? Já vi muito lado da venda, já fui gerente comercial de empresa de energia solar, já senti as dores comerciais, sinto as dores operacionais hoje também, já senti na época também, porque na época eu fazia muita coisa junto. Então, quando a gente começa a ver essas coisas acontecendo e as empresas querendo ter esse movimento de cada vez mais tornar o pós-vendas eles sólido, é onde a gente começa a enxergar o crescimento da estrutura da empresa como um todo. Porque tu tá aprimorando o teu atendimento, tu tá aprovando um projeto e o teu cliente automaticamente tá sabendo que isso está acontecendo. Então, a gente fala muito da Groner, que nem o Hans falou, muito porque a gente está inserido num contexto de Groner, né? Mas é importante, se não for a Groner, você ter essa estrutura de alguma forma. Você manter um contato com o seu cliente. Não ele comprar e você 3 meses depois aparecer, oi, teu projeto foi aprovado. Existe muita coisa que acontece entre o projeto ser aprovado e instalado, entendeu? Então, esse resgate do cliente constantemente para perto de você é bem importante, tá? Porque ele faz confiar, é um valor agregado, querendo ou não, mesmo um sistema pequeno, ele vai passar com certeza de 10, 15 mil reais, querendo ou não, é uma compra mais de valor agregado, né? Então, o cliente ele fica muito mais ansioso nesse sentido. É uma coisa que eu sempre digo nas minhas reuniões quando eu falo sobre pós-venda, inclusive sobre como deveríamos estruturar melhor o pós-venda das empresas. Todas as mentorias que eu dou também sobre isso, eu sempre falo a mesma coisa. Você tem um canal que você não dá bola, mas você quer bater meta. Exatamente. A partir desse momento que você para de vender placa solar e começa a vender valor, né? Tem tanto dinheiro dentro de casa, a gente nem imagina, né? E é isso, Karina. E eu acho que é uma composição, na verdade, né? Dá pra gente ficar falando aqui o dia todo, mas o marketing, o pós-venda, vendas, enfim, treinamento, conhecimento, tem tanta coisa que vai agregando, que você tem que levar ali para o seu dia a dia, né? Para de fato você aumentar suas oportunidades. E quando isso se encaixa, né? Tudo você vai conseguir escalar, porque você sempre vai vendendo mais, você tendo mais clientes, você tendo mais indicações, você posicionando mais a sua marca, você sendo mais conhecido. Então, é um grupo de oportunidades, né? Exato, de fatores, de oportunidades. Exatamente como você comentou. Show de bola. Eu queria saber, tem mais alguma pessoa que gostaria de abrir o microfone? Então, com vários amigos aqui, Lucas, Alan, Solari, estamos com uma galerinha bem massa. O chat está movimentado hoje, eu não estava olhando aqui. A Sara ali tem uma dúvida com relação à fazenda do Lucas. Posso ler aqui a dúvida dela? Claro, fica à vontade aí, Karina. A Sara, da Brilha Solar, ela fez algumas perguntinhas juntas, tá? Perguntou se você envia um relatório de geração, consumo e crédito, né, compensação ali para os seus clientes. Há quantos meses, né, vocês consideram esse pós-venda? É um acompanhamento eterno? Vocês têm planos, né, de acompanhamento? É um serviço cobrado? Aí agora eu estou incrementando as minhas próprias perguntas, tá? Junto com a da Sara.
o que está incluso no teu pós-venda e se você utiliza alguma plataforma de monitoramento. É um monte de perguntas juntas, né? Mas vamos lá. Vamos lá, tem o pós-venda monetizado, né, que a gente cobra, tem o pós-venda garantia. Existem várias esteiras ali que a gente tem que tratar. Então, assim, o pós-venda são 6 meses que a gente dá como de garantia. O que seria? Uma dúvida na conta, né? A gente deixa 6 meses para o cliente ter o conhecimento, chegou a conta, não entendi. Enfim, a gente faz isso aí para o cliente, precisa fazer uma alteração, uma troca de titularidade, um compartilhamento de crédito. Isso entra num pós-venda garantia que a gente deixa por 6 meses. A partir daí a gente já começa a cobrar, porque já saiu do período. Tá? Não é garantia de instalação, é uma garantia pós-venda, um suporte para o cliente ter entendimento de como está rodando o sistema dele. Tá? E aí a gente tem o envio do relatório, a gente não faz. Por quê? Porque a gente usa uma plataforma que o cliente já tem acesso a ele. Então, isso também aumenta muito a nossa eficiência, a nossa produtividade, porque a gente vai ter isso em mãos. Eu não preciso ficar mandando para ele. Mas igual lá no começo que a gente fazia isso, né? E é totalmente diferente, enfim. Então, agora você tem isso. A gente usa uma plataforma assim, tem uma plataforma de mercado. Pode abrir? Como funciona? Não? Pode, claro. Fica à vontade, Lucas. A gente usa a plataforma da SolarZ para fazer o monitoramento, para entregar também ali o aplicativo para o pessoal. Só que, lógico, a gente tem todo um onboard do cliente, a gente liga, a gente explica, eu tenho os vídeos, a gente tem todo um tratamento depois que vendeu, para o cliente começar a utilizar o aplicativo, para começar a entender como que vai vir a conta. Então, são muitos detalhes, né? Você provoca o cliente, basicamente, para ele ter dúvidas, né? Porque é muito difícil você jogar um produto novo na mão de uma pessoa e esperar que ela chegue com as dúvidas para você, porque provavelmente não é todo mundo que vai se interessar em ficar acessando o aplicativo e entendendo sobre o aplicativo. Então é muito disso, conscientiza de primeira, fala, ó, vai pro mundo, vai gerar dúvida aí e volta para mim com as tuas dúvidas que eu vou tirar todas elas. Você serve quase como um suporte da própria plataforma. Exatamente. Então a gente faz todo esse trabalho para o cliente começar ali a se inteirar. Tem cliente que não está nem aí, não quer ver, não quer acompanhar. Tem cliente que olha dia a dia. Então, vários perfis aí. Então a gente trata dessa maneira. O que mais? Faltou responder alguma coisa? Não, acredito que eram essas as dúvidas da Sara. E aí, agora eu aproveito para fazer até uma colocação em relação a essa questão de pós-venda também, né? A gente falou muito sobre qualidade de atendimento, sobre você dar a excelência para o cliente, estar ali sempre presente, informando ele sobre tudo isso. Mas também existe uma outra figura, né? Que às vezes a gente não enxerga, que é justamente alguns serviços de pós-venda que deveriam ser cobrados. E que muitas empresas não fornecem, né? Um programa aí de acompanhamento com manutenção preventiva, com monitoramento, com o próprio acesso ao aplicativo. Isso é um serviço a ser comercializado. E, honestamente, hoje eu vejo poucas empresas aproveitando essas oportunidades que o próprio mercado te gerou. Sim. Muitas empresas com esse boom, né, que houve dentro da energia solar ali de 2018 para frente, né? Teve muita empresa que entrou e muita empresa que faliu. E muitos clientes que ficaram sem o devido suporte com as usinas. Vários problemas a serem resolvidos. Isso é uma oportunidade de mercado também, gente. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não aproveitam e não enxergam, né, esse nicho que poucos hoje exploram. Então, às vezes, também é um ponto de se observar, né, essa oportunidade que as pessoas têm, né, e que a Zon super aproveita bem. Então, novamente, aí um exemplo de outras coisas que vocês podem ter dentro da empresa que também geram receita. No fim do dia é uma venda, é uma outra venda normal, mas de um produto um pouquinho diferente. Um produto relacionado a não é um produto, né? É no fim do dia um serviço que você gera. Perfeito. Tá? Então, mais ou menos nesse sentido. Show de bola, show de bola. Alan, meu querido, levantou a mão? Pode abrir o microfone aí, sinta-se à vontade. Olha, e aí, meus amigos, tudo bom? Fala, meu amigo. Tem mais perguntas para fazer para o Lucas?
você falou que você tem 6 pessoas internas e 6 pessoas externas para o pós-venda. Perfeito. O teu pós-venda, como é que ele está separado hoje? Ele está separado para venda de expansão e venda de serviço? Como é que funciona um pouquinho? E a outra pergunta que eu queria fazer para ti, eu vejo algumas empresas por aí falando assim, eu vendo 400, 500 equipamentos mês, 600 equipamentos, mas eu consigo atender 250, 300 com qualidade. Mesmo que você prolongue essa entrega para 120, 150 dias, como é que a gente consegue dar um pós-venda por uma questão dessa? O cara vende 400, 500 e consegue atender apenas a metade da instalação. Como é que a gente organiza um pós-venda se a gente sabe que o pós-venda também tem outras tarefas, como, por exemplo, manutenção e expansão? Tá, vamos lá. A gente tem aqui em 2 momentos. A gente tem pessoas que cuidam do suporte do cliente, analisando a conta, realmente tratando o cliente, ele dando suporte rápido. E, igual eu falei para você, tá com dúvida na conta, acha que não está gerando, não entendeu, acha que o injetado na conta não está batendo com o que gerou. Né? Então, a gente, por mais que o vendedor fez esse papel lá atrás, a pessoa esquece. E aí a gente atua aí, de fato. Então, essa pessoa ela não vende. Essa pessoa é um suporte mesmo. Então, é alguém que a gente tem aqui que é para isso. Que é para dar valor mesmo aí no pós-venda. Essa pessoa seria um suporte só para essa questão de leitura, de fatura e atendimento para tirar essas dúvidas. Aí, no segundo momento, tem a pessoa para vender o serviço e expansão. E aí, por exemplo, vamos lá, analisou a conta, então vamos lá, ela analisou a conta e detectou realmente que está baixa a geração ou está offline, alguma coisa assim, não conseguiu detectar. Vai para a pessoa que faz a venda, fala assim, olha, então agora, só que, vamos lá, eu não fico passando de um para outro, tá? É tudo dentro do chat ali, coisa, todo mundo observando, tem cadastro das observações, enfim. Então é bem simples, tá, gente? Então aí vai para essa pessoa que de fato vai precificar e falar, olha, se está na garantia, lógico, já vai para a esteira da agenda, se não está na garantia, vai para a precificação. Então essa pessoa já precifica, já passa, aprovou, cai para a esteira de agenda. Então já é tudo já processual. Então a gente tem as duas, uma que é suporte, que é para dar valor para a pessoa, e a outra já precifica, já vende, já vira essa máquina de vendas do pessoal do campo lá, que também vai fazer a limpeza, os técnicos da inspeção, enfim. A gente trabalha dessa forma. Respondido? Respondido. Agora, a segunda questão é como saber qual o limite da sua empresa de venda para que tenha um atendimento também para a instalação. Por exemplo, vendi 400, consigo atender 200, eu vou prolongar o tempo de entrega para poder atender essa 50% do que foi vendido no mês há 3 meses, 4 meses atrás. Para mim, essa conta não fecha. Tu já viu isso acontecer? Vai colapsar, né? Não tem outro caminho se você não expandir de acordo com as necessidades, né? A parte da instalação em si é uma questão que você tem que sempre tomar cuidado, porque se você aumentar muito o volume e você não entrega, né, alguma coisa, alguém vai falhar aí. E agora no pós-venda, você vai ter que sempre ir mapeando. O que eu enxergo assim, o pós-venda a gente vai sempre aumentar aqui. Mas, lógico, aumentando da forma que eu estou aumentando meus clientes, eu tenho que atender, mas eu tenho que monetizar. Então, você tem imagina, né? 6 anos de empresa, 3 mil clientes, fora um mercado que tem muitos clientes órfãos. Você tem muita oportunidade. Eu vejo que quanto maior o seu pós-venda, mais oportunidade, mais você vai monetizar. Não tem como você estruturar e não ter demanda. Não tem como, cara. Não tem como. Muito bom, cara. Pegar muito o progresso para depois ordenar, né? Diferente da bandeira do Brasil. Primeiro, não adianta nada, né? Você gerar 10 dashboards de algo que você não tem nem número para quantificar. Depois você organiza. Né? Show de bola. Pelo progresso, depois a ordem. É isso aí, pessoal. A gente tem o tempo limite, até mesmo por conta da agenda do Lucas, até as 2 horas.
Esses são os 5 minutinhos finais. Eu queria entender se tem mais alguém que quer fazer algum tipo de pergunta para o Lucas, senão a gente já vai caminhar para a finalização aqui da nossa conversa. Lucas vai aparecer muito mais vezes, essa é apenas primeiro ponto de contato para vocês conhecerem a personalidade. Inclusive, sigam o Lucas nas redes sociais. Lucas, coloca aqui no chat qual que é o teu arroba bem certinho. Opa, o Yuri tá aqui atrás de mim, ó. Ô, brabo, e aí? Bora, Lucas! Bora! Show de bola, show de bola. Sigam o Lucas lá. O Lucas, como a gente falou, ele é bem ativo nas redes sociais. Tem até um canal interno, né, Lucas? Que todos os updates ali da Azon, da tua vida, dos empreendimentos que você toca, você vai atualizando dentro desse grupo. Indico que vocês entrem. Eu tô lá dentro e tô me atualizando de tudo que o Lucas traz de inovação aí para o mercado. Inovação não, né, cara? É mais fazer o que tem que ser feito da forma certa, né, Lucas? E de forma ordenada ali, né? Exatamente. Acompanha aí, a gente posta muito. E queria agradecer também, né? A gente falou bastante aqui de pós-venda, vendas, enfim, mas agradecer, né, toda a equipe Azon, clientes, amigos que estão aqui, vocês, né? Nosso pós-venda, que atua muito, que traz aí muita qualidade para a gente, fortalece ainda mais nossa marca, vendas que traz toda a nossa cultura, que entrega ali o valor da empresa, né? O primeiro contato com o cliente, ele que ainda não conhece a Azon, e a toda a equipe que trabalha, né? Financeiro, administrativo, todo mundo que atua aí de fato e está fechado com a gente. Né? Muito legal, cara, muito legal. Aqui, Groner, SBA, Karina, Matheus, Bia, todo mundo agradece a você, Lucas. De novo, e quando a gente fala, eu tenho um pensamento que toda empresa, no fundo, são pessoas, né? É um acumulado de pessoas com uma mesma visão ali, com o mesmo horizonte. Apenas tem uma pessoa que capitaneia isso e faz essas pessoas tirarem o melhor delas. Então, fica o meu agradecimento a você, agradecimento a toda a tua equipe. Parabéns para a tua equipe de pós-vendas que conseguiu fazer você chegar aqui hoje nessa live, sendo uma referência no Brasil. Como eu falei, pessoal, essa live aqui, ela vai ficar salva no canal da Groner, tá? Lá nós temos a nossa playlist de lives aqui da SBA, da Solar Business Academy, da nossa comunidade, que é gratuita. Então, aqui fica o nosso apelo. Se você ainda não é da comunidade, entre na comunidade que você vai poder, cara, trocar ideia direto com o Lucas lá dentro, direto com a Karina, comigo, com todos os especialistas que passam aqui semanalmente. Você tem acesso ali dentro da comunidade. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas, por disponibilizar teu tempo aí, 1 hora da tua agenda, para poder conversar e levar um conteúdo de muito valor. Cara, hoje eu acho que foi uma das... não tirando o mérito de outras, mas hoje foi o que me trouxe mais coisas novas. Novos olhares para as integradoras, entende? A gente fica sempre muita venda. Quando eu falo venda, primeira venda. E quando a gente vem com um papo diferente, com um valor desse, que abre visão, basicamente abre visão dos integradores, que, putz, que nem você falou, né? O pós-venda entregou, adeus, até a entrega, até a instalação, o cliente fica ali a ver navios. Então, obrigado por ter exposto isso para a gente. E fica o convite também para o pessoal da Azon, todo mundo dentro da comunidade. Lucas vai estar lá, nosso embaixador aqui, vai aparecer mais vezes e nos vemos numa próxima. Lucas, se quiser deixar uma última palavra, senão a gente já encerra e vamos para o final de mês aí bater meta. Cara, só agradecer de novo aí vocês, falar que eu estou, né, disponível, se alguém quiser conversar, enfim, manda mensagem, está sempre aí, eu gosto pra caramba de conversar sobre o assunto, sobre o solar, enfim. E é isso, cara. Fechou. Obrigado, pessoal aí, amigos. Vamos lá, bora pra cima, fechamento. Vamos lá, bater meta. Show de bola, show de bola. Pessoal, obrigado a todos. Nos vemos na sexta-feira. Sexta-feira é dia de sala de guerra, mas a sala de guerra, a gente está pensando se a gente vai transmitir no YouTube, porque sala de guerra é com o Yuri Conduri e é só para quem está na comunidade. Então, é isso daí, pessoal. Um abraço, vamos bater meta, último dia do mês.
Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.